de agosto do passado. Muito obrigada. Quero cumprimentar a deputada Keiko Ota pela sua exposição. E passo a palavra à doutora Marisa Rita Realo Deppmann, que estará fazendo a sua exposição nesse momento. É difícil. Boa tarde a todos. Boa tarde, pastor Feliciano. Agradeço o convite. Deputado Lucena, muito obrigado. Deputada Keiko, doutora Angélica, muito obrigado. Eu acho que eu estou aqui, como muitas mães me mandaram pela minha página no Facebook, mídia, e-mail, representando não apenas o Vitor, mas uma série de jovens que foram brutalmente assassinados por menores que não têm um pingo de pudor, de dor, de nada. Eles simplesmente matam pelo prazer de matar. Então, eu tomei a liberdade de pegar alguns dados estatísticos até para combater o que a doutora Angélica falou. Ela comparou os crimes cometidos por uma massa de 20 milhões de jovens. Só que eu acho que aí a coisa fica bastante distorcida. Acho que a gente tem que comparar os crimes pelo número de atos infracionais cometidos pelos menores. Então, no ano de 2010, nós tivemos 17.703 atos infracionais praticados que os jovens foram internados. De 1996 até 2010, houve um aumento no crime por jovens que cumprem medida privativa de liberdade de 415%. Então, não é simplesmente esse numerinho bonitinho que a dona Angélica falou aqui. A coisa está muito feia. Nós estamos numa beira de uma guerra civil na sociedade. Então, como eu falo, pessoal aqui de Brasília, do governo, tem que sair aqui dessa ilha da fantasia, mas sair sem segurança, sem carro blindado, sem colete à prova de bala, sem nada disso, e ir lá para São Paulo, no meio da sociedade onde a gente vive, e para tomar uma providência. Tem mais. Nosso ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, gostaria imensamente que ele estivesse aqui, porque eu não gosto de mandar recado, eu falo na cara. Ele falou o seguinte, que se tivesse que cumprir pena nas nossas prisões, ele preferia morrer. E ele falou isso quando foram condenados o Zé Dirceu, o Delúbio Soares, o João Paulo Cunha, os amigos deles do PT. Então, no meu modo de ver, quando ele disse isso, ele assumiu a sua total incompetência para cuidar da justiça do Brasil. Porque se ele fala que ele prefere morrer para o nosso sistema prisional, e ele é o responsável pelo sistema prisional, o que ele vai fazer? Outra coisa que ele disse, colocar um adolescente preso com adultos só vai agravar o problema, só vai servir para organizações criminosas captar gente. Agora eu pergunto, onde que está havendo essa captação de mão de obra, de testa de ferro? É na própria comunidade que o jovem vive. Os bandidos, os traficantes, aqueles que estão lá na favela, nas comunidades, tudo, eles armam os menores para eles tomarem a linha de frente, porque eles sabem exatamente disso. O ECA os protege. Eles vão ficar no máximo. E não acreditem nisso, eles não ficam 3 anos presos. A doutora Berenice, lá em São Paulo, declarou na Rádio Bandeirantes, no programa do Agostinho Teixeira, vou dar todas as fontes, que eles ficam no máximo internos 9 meses. Então o rapaz fez isso com meu filho, aquele bandido, aquele verme sem vergonha, vai ficar no máximo 9 meses, vai sair, vai voltar lá para o meu bairro, para matar o outro jovem que estiver lá passeando com o celular dele na mão. Então pergunto para o ministro, o que ele vai fazer a respeito para coibir a atuação das organizações criminosas dentro dos presídios, já que ele tem conhecimento do fato e ele é o ministro da Justiça. Aí ele fala também que as condições do sistema prisional brasileiro são péssimas. As organizações criminosas nascem dentro do presídio. O que ele vai fazer para acabar com essas organizações criminosas? Não dá mais. Quer dizer, é muito fácil ele falar, só que ele não faz nada. Eles não tomam nenhuma atitude. A cultura que a gente vive aqui no Brasil de hoje é a cultura do ter.
amplamente praticada por esse governo que está no poder. Porque eles simplesmente praticam uma política assistencialista. Eles dão a distribuição de bolsa de tudo que é jeito. Bolsa família, bolsa reclusão, bolsa emprego, bolsa tudo. E não cobram nenhum tipo de contrapartida. No máximo, a pessoa tem que frequentar a escola e a mãe tem que levar a criança no posto de saúde. Mas ninguém nunca perguntou se aquela criança está realmente indo à escola, se ele está passando de ano, se ele está acompanhando, não tem absolutamente nada. É simplesmente a política do dar. E a mídia a incentiva ao jovem a buscar tudo pelo prazer da aquisição dos bens materiais. Então, hoje em dia, eles querem o melhor celular, o melhor sapato, o melhor tênis, a melhor bolsa, a melhor roupa de grife. Então, onde vai parar? A disseminação das drogas, em especial do crack, mudou o perfil social das comunidades carentes, onde o dinheiro fácil do tráfico seduz a todos. Toda a comunidade é conivente com o traficante, seja por medo, por lucro ou por melhorias sociais. Por quê, doutora Angélica? Onde o Estado não chega, o traficante toma conta. E a pessoa do traficante passa a ser o ídolo do jovem adolescente, porque ele tem mulher, ele tem carro, ele tem joia, eles têm armas, eles têm tudo. Armas e drogas não podem ser cultivadas. Elas são contrabandeadas para dentro do Brasil. Alguém tem que combater o tráfico de armas e de drogas, sem vaidade de partidos políticos, mas visando o bem da sociedade honesta, que não pode mais andar na rua sem saber o perigo que está correndo. A sociedade não consegue mais conviver com o descaso do governo constituído, seja de que esfera de poder. Infelizmente, todos, absolutamente todos, não cumprem seu papel constitucional de dar segurança ao povo. Hoje, o povo brasileiro é refém de uma situação que há muito fugiu do controle governamental. Os índices de criminalidade aumentam mês a mês, sem que o governo saiba o que fazer para combatê-lo. Quando será que a política de segurança será pensada em favor do povo e não em favor do partido político? Quando será que a política será feita como diz a nossa Constituição, para o povo e pelo povo? Quando será que os nossos políticos deixarão de lado as vaidades partidárias para pensar em benefício da sociedade? Até quando as utopias partidárias vão se sobrepor ao clamor da sociedade constituída? Até quando, senhores deputados, senhores senadores e outros políticos que aqui estão presentes? Eu pergunto. Não vamos aqui ocupar o partido A ou o partido B, porque vários governos já se revezaram no poder e nada fizeram em prol da segurança, da educação e da saúde. Quantos deputados e senadores aqui presentes estão no segundo ou terceiro mandato? E o que nos leva a crer que pelo menos estão há mais de 10 anos na casa. E nada fizeram. Absolutamente nada. A política de combate às armas e às drogas é pífia, incapaz de produzir os resultados esperados pela sociedade. A política de direitos humanos, quanto à criminalidade, é parcial e voltada para os bandidos. Para a atuação policial, não é em benefício da comunidade. Como diz o dito popular, direitos humanos no Brasil é pró-bandido. Digo isso por experiência própria, porque nenhuma entidade, nenhuma ONG, nenhum instituto da área dos direitos humanos, sequer da OAB, que tinha um colega meu aqui da OAB, sequer da OAB, me procurou para perguntar se eu precisava de algo após a violência do que o meu filho foi vítima. Ninguém me procurou. Chegou a hora da política de direitos humanos deixar de ver o preso como era na época da ditadura, porque isso é um resquício do tempo da ditadura. E vê-los como realmente são. Eles são bandidos. Eles não são coitadinhos, eles são bandidos. Que não dão o menor valor à vida das pessoas de bem. Muitos matam pelo simples prazer de fazê-lo, sem dó nem piedade de quem quer que seja. É certo que a violência gera violência, mas cobrar da polícia respeito humanitário a quem tem o prazer de matá-los é um pouco demais. Não acho que a polícia tem que ter o poder de ser um esquadrão da morte, mas não dá para ficar cobrando cada tiro disparado, cada bandido morto nas praças de guerra que virou a nossa sociedade. O governo tem que dar
prioridade ao combate à violência e os policiais têm que ter o poder de polícia efetivo. Está na hora dos senhores deixarem esta ilha da fantasia e andar no mundo real, sem segurança, sem proteção, sem nada, para ver como os nossos cidadãos brasileiros que querem ter o direito de ir e vir em segurança se sentem, porque vocês vivem aqui e não sabem o que está acontecendo lá embaixo, lá em São Paulo principalmente. A nota de repúdio feita pela senhora Maria do Rosário aos fatos ocorridos na Fundação Casa em São Paulo não deixa de estar corretos. Os monitores não podem bater nos menores, mas nunca vi uma nota de repúdio quando os menores violentam os monitores, quando eles batem e arrebentam todos os monitores da Fundação Casa. Por que o tratamento desigual? Os monitores e as famílias deles não têm direito aos direitos humanos? Senhora. Acredito haver vários tipos de tortura. Como a ministra Maria do Rosário disse, que os menores foram vítimas de tortura. Então eu vou enumerar algumas torturas pelas quais eu passo todos os dias. Ver o filme da execução do meu filho, que passa toda vez que tem uma morte violenta. É passado o filminho da morte dele, ele levando um tiro na cabeça. Buscar o seu corpo no IML foi uma tortura. Acompanhar o carro funerário que levava a urna com o meu filho até o cemitério, isso é uma tortura. Nas datas festivas, como no último dia 17, aniversário dele, ao invés de eu poder abraçá-lo, tive que levar flores à sua campa. Isso é tortura. Passar todos os dias pelo seu quarto e ver sua cama vazia. Isso é tortura. Ter medo cada vez que saio de casa, pois não sei se vou voltar. Nem se meu outro filho vai voltar e nem se o Valdir vai voltar. Isso é tortura. Ver a dor e a tristeza no olhar de cada familiar meu, que choram até hoje a morte do meu filho. Isso é tortura. Onde estão os direitos humanos dos pacientes que precisam de uma internação morrer na fila esperando? Pergunto. Onde estão os direitos humanos dos jovens que são enganados diariamente nas escolas desse país por receber uma pseudo-educação? Onde estão os direitos humanos dos 49% de analfabetos funcionais que existem em nosso país? Aí eu pergunto para a dona Angélica, representante dos direitos humanos, onde estão os meus direitos humanos, porque eu não recebi absolutamente nada. Por tudo isso, venho hoje aqui pedir a mudança no ECA. A discussão do projeto de lei que encaminhei está nas mãos do deputado Roberto de Lucena. Não dá mais para esperar, o tempo urge. As mudanças têm que serem feitas já, agora. O tempo é agora. Chega de burocracia e discussão. A sociedade, no trato da classe, no trato da matéria, é imperativa para uma sociedade mais justa e menos impune. Não dá mais para esperar a Secretaria dos Direitos Humanos, o Ministério da Justiça, todo mundo fala vamos fazer, e ninguém faz nada. Fazem 10 anos. Eu não fiz essa pesquisa, mas acredito que a primeira PEC para a mudança da maioridade penal já deve estar tramitando na casa pelo menos há uns 12 anos. E ninguém faz absolutamente nada. Nada, nada, nada. Os menores praticam crimes bárbaros, com requintes de violência extrema, e nada lhe acontece. Há muitas medidas socioeducativas do ECA não atendem mais os anseios da sociedade. Não dá para crer que os menores infratores não tenham discernimento de entender o ato que praticam. Eles sabem muito bem o que fazem e o faz por plena certeza da impunidade. As quadrilhas se aproveitam dessa brecha na lei, que é o ECA, para armar o menor e colocá-lo na linha de frente do crime. Por saber que as penas são brandas, por pior que seja o crime cometido, nada muda. O ECA acaba sendo... Ele acaba servindo para as grandes barbáries geradas com o menor. Pois qual a vantagem se as penas são sempre as mesmas? Então, o que eu falo é isso. Se você mudar o ECA, como o meu projeto de lei, até vou falar um pouquinho dele, ele muda um artigo do ECA que fala que os menores praticantes de crimes hediondos inscritos na Lei 8.072/90,
eles saem da proteção do ECA e passam a responder pela legislação comum. Então, você está, ao mesmo tempo que você está tirando eles do ECA, você também os está protegendo, porque qual a vantagem das quadrilhas o armarem se eles vão ter que cumprir a mesma pena do bandido? Então não adianta. E o segundo ponto que eu peço alteração no meu projeto de lei, eu também acho que talvez colocá-los no presídio comum não vai resolver, talvez vá deixá-los mais violentos. Em São Paulo, eu não sei, aqui em Brasília, não sei, mas em São Paulo, na Fundação Casa, já há presídios de maior contenção, para medidas socioeducativas de maior contenção. Então, esses jovens que cometem esses crimes hediondos seriam julgados pelo Código Penal, só que eles cumpririam a pena dentro da Fundação Casa, em separado dos menores que cometeram crimes de menor potencial ofensivo, sendo ainda assistido por todo o aparato da Fundação Casa, como assistente social, médico, dentista, nutricionista e tudo mais. E o terceiro ponto que eu acho crucial para as mudanças, o ponto mais sensível do brasileiro é o bolso. Toda vez que você mexe no seu bolso, você reclama. Então, eu acho que a gente tem que exigir que o Estado seja responsabilizado por uma indenização imediata à vítima e à família da vítima. Porque não é justo a vítima, ou a família dela, não receber um centavo do governo pela falta de segurança que ele é exposto todos os dias na sociedade. Eu falo isso porque eu fiquei extremamente condoída com o caso da dentista lá de São Paulo, que foi morta com requintes de crueldade, foi queimada viva. O pai dela, um senhor de 75 anos de idade, declarou numa rádio que ele estaria voltando ao mercado de trabalho porque ele não tinha condições de sustentar a família. Eu duvido que os direitos humanos do nosso governo bateu na porta dele e foi lá oferecer sequer uma cesta básica ou uma caixa de remédio, porque a esposa dele é acamada e ele tem uma filha excepcional. Eu duvido que alguém do governo tomou uma atitude sequer para ir lá e fazer alguma coisa pelaquela pessoa. Então, por que não indenizá-lo? Por que não dar um dinheiro para ele? Porque ele chegou no fim da vida e não tem como se sustentar nem a ele, nem a família dele. Então, eu digo que o sangue das pessoas que morrem todo dia, vítimas dos menores, estão nas mãos aqui dos senhores congressistas federais, que são os legisladores federais. Enquanto vocês não fizerem nada, enquanto vocês não cobrarem do nosso executivo medidas efetivamente para acabar, para coibir essa violência, o sangue de todos os menores, de todas as vítimas que estão na nossa sociedade, estão na mão dos senhores. Sinto muito falar isso, mas essa é a pura verdade. Então, eu encerro a minha fala pedindo a aprovação imediata do meu projeto de lei, como forma de coibir a prática de crimes hediondos cometidos por menores infratores. Muito obrigada. Quero cumprimentar a doutora Marisa pela sua exposição e, mais uma vez, agradecê-la pela disposição de ter aceito o nosso convite e estar participando desse seminário. Passo a palavra em seguida ao José Valdir Deppmann, pai do jovem Vitor Hugo Deppmann, assassinado em São Paulo por um menor de idade no último dia 9 de abril. Por favor, José Valdir.